maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, começou a falar, né, da sua faculdade, onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de cura e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e claro que nós vamos ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu tô com convidados muito especial, é a pastora Leuda e o pastor Ederson. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Queremos já agradecer aqui pelo convite. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Dani. Deus abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastorzão, glória a Deus. Hoje em dose dupla nós temos ele para contar o testemunho. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir de Deus, ouvir testemunho, envia esse podcast. Quando você faz isso, essa plataforma entende que esse conteúdo é relevante. Então, curte, compartilha, comenta. Eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. O Senhor tem um projeto para você, tem planos para sua vida. Então, meu amigo, meu irmão, não desista, não pare no meio do caminho e venha ouvir esse testemunho maravilhoso. Eu já quero começar ouvindo a pastora Leuda contando como que foi esse encontro com Cristo na sua vida. Amém. Então, eu conheci o Senhor no ano de 2000. Eu morava aqui em São Paulo e me deu assim meio que uma loucura para ir embora, né, para o Ceará. E eu sentia dentro de mim um vazio muito grande, assim, que não tinha explicação. E aí eu fui embora para o Ceará, né, consegui que eles me dispensassem da empresa, fui para o Ceará. E quando eu cheguei lá, continuou. Esse vazio, ele foi atrás de mim, sabe? E não tinha explicação. Mas daí eu comecei a escutar o programa do R.R. Soares, as orações, a programação, os cultos. E dia após dia eu escutava a programação dele. E com o passar do tempo, Dani, eu percebi que eu não sentia mais o vazio. E aí eu quis conhecer a igreja. Eu morava no Ceará, nessa época eu quis conhecer a igreja. E eu fui. E fiquei. Né? Fez tão bem para mim que eu não quis sair. Né? Voltei outras vezes. E aí eu fui entendendo que o vazio que eu sentia era o Senhor me chamando, era o vazio de não ter a presença do Senhor na minha vida. Né? Aí existia esse vazio, então precisava ser preenchido. Então o Senhor me alcançou com essa graça, né, dele, a misericórdia. E né, eu fui curada, porque eu posso dizer assim que precisei ser curada, né? E foi através de ouvir a palavra, porque foi quando eu comecei a escutar a palavra pela televisão, né? E foi me curando e foi uma bênção, foi um encontro assim que eu tive com o Senhor. Não foi na dor, como muitos, né? Quando conhecem a Cristo, conhecem pela dor. É verdade. Outros conhecem também, né, pela bênção do Senhor, que o Senhor não alcança as pessoas só com a dor, Ele também alcança, né, com a bênção do Senhor, com a misericórdia e a graça. Só que no meu caso, eu digo que eu fui alcançada por esse vazio, que já era o próprio Deus me chamando, né? É verdade. O vazio já era a falta dele, era de não existir o Espírito Santo em mim. E foi assim que eu me converti, que eu conheci o Senhor. Foi em 2000, né? E eu fiquei lá no Ceará 2 anos, 2000, 2021. No finalzinho de 2022 eu retornei para São Paulo. Acho que o Senhor queria me levar lá só para fazer a obra, para né? Ele ter um encontro comigo lá. Amém. Né? E não sei, porque aqui eu nunca tive a vontade de ir na igreja, nunca coloquei em programação. Mas quando eu fui para lá,
eu conhecia pessoas lá que, né, são da igreja, amigas, e acabou que o Senhor me alcançou dessa forma. E hoje eu louvo a Deus, porque para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém. Glória a Deus, Foi esse pastora. encontro, porque ele não só me curou, né, do vazio, como me curou também de outras coisas, marcas, né, na alma, né, nas emoções. Então, assim, quando a gente aceita o Senhor, é um monte de coisa que está em nós e o Senhor traz a cura, né? O Senhor vai curando, vai limpando, vai libertando. E aí a gente vai ficando conforme a palavra do Senhor fala, né? Limpa, né? Alva, mais do que a neve. Então, e aí o Senhor vai mudando a gente, ele vai tirando as lepras, vai tirando as coisas que não pertencem a ele e a gente vai ficando conforme a vontade dele. E hoje eu louvo o Senhor, porque hoje eu sou uma nova criatura, né, em Cristo. O Senhor me alcançou e graças a Deus hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Ederson, também gostaria de ouvir como que aconteceu esse encontro com Cristo na sua vida. Glória a Deus, eu sou um menino ainda, né? Mas eu era mais novo, né? Foi no ano de 1995. Tinha um tio meu que veio em casa do interior, que ele passou um período aqui morando com a gente, e ele cantava bastante louvores. Ele se converteu, né? Ele tocava na noitada nos bares, e aí ele se converteu e ele ficava em casa cantando, louvando a Deus. Só que meu pai ele era católico, ele não gostava muito que misturava a religião dentro de casa. E aí meu tio foi querer converter a gente para levar a gente para a igreja. Ele acabou não aceitando e meu tio foi embora. Só que eu que nem a Leuda disse, eu comecei a sentir um vazio dentro de mim. Eu tinha um amigo meu, o Isaac, que é filho da irmã Elvira, ali da Assembleia de Deus, no Silveira. E ele, eu sabia que ele era servo de Deus, mas ele nunca tinha me chamado para ir para a igreja. E eu falei para ele assim, Isaac, eu queria ir para a igreja. Ele falou, filho, você está com brincadeira. Eu falei, não, eu estou falando sério. Eu estou sentindo um vazio muito grande dentro do meu coração e creio que esse vazio pode ser preenchido com Jesus mesmo, e eu não consigo entender e nem te explicar, porque eu nunca escutei uma palavra assim, né, de igreja evangélica, né, que minha mãe é testemunha de Jeová, né, mas a gente lia lá nos livros, tinha estudo em casa, e aí eu fui com ele ali em Barueri, no Boa Vista, estava tendo um congresso lá, e ficamos lá 3 dias, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e aquilo foi algo tão forte, tão impactante na minha vida, que eu quis continuar buscando, e aí, acho que uns 2 meses, eu me batizei, e Jesus preencheu aquele que eu tive um ensinamento com alguns homens de Deus, que era para mim caminhar com quem orasse mais do que eu, com quem lisse a Bíblia mais do que eu, com quem jejuasse mais do que eu ia permanecer forte, e eu glorifico e exalto a Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque foi lá em Salmo, né? Salmo 120 diz assim, em minha angústia chamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração, né? E eu sempre tenho orado a Deus com isso e louvo a Deus, porque sempre andei com um homem que ora mais do que eu, que jejua mais do que eu, e eu para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, estou firme na presença do Senhor, por causa desse propósito que fiz no meu coração, né, de andar com pessoas que buscam a Deus a mais do que eu. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui louvando e exaltando, né, todos nós temos um ministério na igreja para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, testemunho lindo de vocês dois, de como o Senhor, Ele vai criando caminhos, como o Senhor, Ele traz para perto aqueles que Ele tem um propósito, aqueles que Ele tem um chamado.
Eu quero aproveitar também e ouvir da pastora Leuda. Como que foi esse bom encontro, pastora? Como que aconteceu? Como que você conheceu o pastor Ederson? Como que foi o casamento? Porque nós sabemos que muitas pessoas estão nos assistindo agora, está no tempo da espera, está orando ao Senhor, esperando, né, que o Senhor traga para perto aquele que o Senhor tem para a vida deles. Então conta para nós como que foi. Então, no ano de 2000, quando eu fui para o Ceará, eu fiquei 2 anos lá e quando foi para o Senhor me trazer de volta, a minha mãe ela não queria que eu voltasse para São Paulo, ela queria que eu ficasse lá com ela. E uma amiga minha que é da igreja me convidou para estar indo em uma tarde da bênção de uma igreja de uma pastora amiga dela. E aí eu fui, eu falei assim para minha mãe, falei, mãe, eu vou na igreja e eu vou buscar em Deus uma confirmação. Se o Senhor falar não, eu não vou. Mas se o Senhor falar que é para mim ir, eu vou. E aí eu fui com essa minha amiga na tarde da bênção e quando nós chegamos lá, uma igrejinha bem pequena, bem assim, bem pequena mesmo. E aí eu entrei com a minha amiga, me ajoelhei, porque as irmãs estavam, orando já de joelhos. E aí eu estou lá, e aí daqui a pouco eu escutei uma pessoa se aproximando assim de mim, bem próximo, e colocou a mão no meu ombro. E aí o Senhor começou a usar a vida dessa irmã do ciclo de oração e o Senhor falava assim para mim, ela falava assim para mim, quando você entrou aqui, eu te vi entrando com 2 malas, uma mala em uma mão e a outra mala na outra mão, né? E o Senhor fala para você ir, né? Então assim, foi muito profundo. O Senhor falou comigo bem de claramente, forma que né? não deixou dúvida, né? Ele falou claramente que era para mim voltar. E aí o Senhor usou muito a vida dela, porque nesse dia que eu fui lá com a minha amiga, eu estava um pouquinho em cima do muro, um pezinho na igreja e o outro assim escapando fora. Não estava assim no mundo, mas assim não estava indo para a igreja, congregando, sabe, buscando, ia menos. E o Senhor usou muito a vida da missionária e falou comigo, falou assim, o Deus usou ela para falar em cânticos espirituais comigo. Meu Deus. E quando eu me converti, eu buscava muito o Senhor de madrugada, muito, muito mesmo. E eu lembro que uma vez eu tive uma experiência com o Senhor de madrugada, Dani. Eu estava muito cansada nesse dia, eu tinha saído para procurar emprego, eu estava desempregada, e eu tinha andado muito, muito a pé, muito mesmo, eu estava sem dinheiro. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor, falei, Senhor, hoje eu não vou acordar de madrugada, hoje eu não vou conseguir porque eu estou muito cansada. Então assim, eu achei que pelo meu cansaço eu não ia conseguir acordar, porque realmente eu tinha andado muito a pé e eu estava muito cansada. E aí eu orei, fui dormir. E eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã. Eu acordei com um beijo no meu rosto. Olha. Um beijo assim, mas a coisa mais gostosa, sabe? Assim, um beijo assim, lindo. E eu estava com a porta do quarto fechada, só eu no quarto. Meu Deus. E quando eu percebi que aquele beijo era o Senhor me acordando, eu já me coloquei de joelho assim, imediatamente. Já comecei a chorar assim, Que lindo, com a meu grandeza Deus. do Senhor, a forma como Ele faz na nossa vida, né? E aí, nesse dia que eu estava lá no círculo de oração, eu já estava um pouquinho, né, sem ir na igreja e tal. O Senhor usou ela, essa missionária, e falou para mim, desse dia, que falou que o Senhor estava com saudade das madrugadas, que o Senhor queria me encontrar nas madrugadas. Meu Deus, que forte.
E era para mim voltar, porque o Senhor estava sentindo falta de mim. Né, para mim voltar a frequentar, ir na igreja, a ter comunhão com Ele. Enfim, o Senhor falou comigo, eu chorei bastante lá, fui renovada nesse dia lá. Eu voltei para São Paulo, né? Fui para casa da minha mãe, depois que saí do ciclo de oração. Aí eu falei com a minha mãe que o Senhor tinha falado, né, e tal, e ela até falou assim, mas como que Deus falou? Minha mãe é católica, então ela não entende muito, né? Eu falei, mãe, ele falou comigo que é para mim ir, e eu vou, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo comigo lá em São Paulo. E aí foi assim, dessa forma, eu voltei para São Paulo, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para a mesma empresa que eu, quando estava aqui, né, tinha pedido para eles me mandarem embora, que é a Drogaria São Paulo. E o Ederson também trabalhava na Drogaria São Paulo. Olha aí, Deus criando caminhos. Isso. Então, quando eu voltei, detalhe que eu esqueci de falar do ciclo de oração, a missionária, Deus usou ela para falar assim, que o Senhor ia colocar aliança no meu dedo. Meu Deus. Mas para que o Senhor colocasse essa aliança no meu dedo, eu precisaria firmar o meu compromisso com o Senhor. O Senhor não iria colocar aliança no meu dedo se eu não voltasse para os caminhos do Senhor. E aí eu fui para São Paulo. Vim para São Paulo, quando cheguei aqui já tinha emprego certo, porque, né, eu saí pela porta da frente, graças a Deus. Eles me encaixaram de novo na empresa. E o Ederson também nessa empresa, na Drogaria São Paulo. E um amigo nosso em comum, que é o missionário Fábio, trabalhava junto comigo e também junto com ele, porque ele era folguista, então ele ficava passando nas lojas. Uhum. E no dia que ele ia na minha loja, ele ficava falando muito do Ederson. A ponto dele pedir para o Ederson orar pela gente na loja à noite. O Ederson, a gente trabalhava de madrugada, então o Ederson o Fábio ligava e o Ederson orava com a gente. E aí, assim, a gente se conheceu assim, por telefone. Uhum. E aí, um dia o Fábio falou assim para mim, Leuda, eu queria te convidar para ir no culto. Eu falei assim, eu vou. Porque eu tinha acabado de voltar do Ceará, eu ainda não estava muito assim firme, e eu estava precisando mesmo, e eu chamei uma amiga minha para a gente ir, acabou que ela não conseguiu ir, mas aí eu fui. E foi eu, o missionário Fábio e o Ederson, amigo dele. E nós fomos. E aí o Senhor começou a trabalhar a partir desse dia nas nossas vidas. Meu Deus, que tremendo. Glória a Deus. Eu digo que eu sempre falo que quando ele me viu, ele não resistiu. Olha aí, pastor. Não resistiu. Não resistiu a cearense, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vocês são uma bênção, um casal referência lá na igreja para nós. Eu sou suspeita de falar, né? Nossa família ama vocês. E eu posso dizer para vocês que estão nos ouvindo, nosso Deus, Ele é criador de caminhos. Quando você se posiciona como esse testemunho que a pastora falou, ela abriu o coração, o Senhor veio, trouxe uma direção, mas houve também um posicionamento da parte dela, ela abriu o coração para o Senhor entrar e Deus veio e surpreendeu a vida dela e trouxe o bom encontro, trouxe o esposo que ela desejava, aquilo que o Senhor tinha para a vida dela, e hoje eles estão aqui contando um testemunho de vida para você que está nos assistindo. Há tudo preparado, basta um posicionamento seu. Quando você se posiciona perante o Senhor, Ele vem e age, amém? Eu quero aproveitar e ouvir o pastor Ederson também contando como que foi o testemunho. Eu sei que tem um testemunho maravilhoso. Você que está aqui nos ouvindo e assistindo, que tem um sonho, um desejo de ter um filho, e às vezes são tantas situações que impedem, mas o nosso Deus faz milagre ainda hoje. Eu queria ouvir o milagre da gestação do Mateus, como que aconteceu, pastor Ederson? Amém. Cumprimentando o que a pastora falou, né, sobre o nosso casamento, eu tirei uma palavra na época, e Deus me deu uma palavra em Ezequiel 37, a partir do versículo 26, sobre o nosso casamento, que fala assim, farei uma aliança de paz com vocês,
e será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E minha morada estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É forte demais, meu Deus. Mais confirmação que essa. Para confirmar, né? E nessa ação que a gente preparou, a gente casou, e aí com quase um ano, né, de casado, a Leuda começou a sentir alguns sintomas e foi fazer o exame e estava gestante, né? E eu andava muito com esse missionário, o Fábio, né, que mora lá no Embu das Artes, né? É um grande amigo meu mesmo, um grande servo de Deus, né? E ele veio em casa para visitar a Leuda, para visitar nós, e ele falou assim que o Mateus, ele ia pregar a palavra dos 4 cantos da face dessa terra. O Mateus ia ser um instrumento de Deus mesmo, né? E aí, quando nós recebemos essa palavra, ficamos em paz, né? Falando glória a Deus, né? E aí, quando passou uns dias, né? Uns meses, né? Que da gestação dela, eu estava trabalhando lá na Vila Nova Cachoeirinha e ela estava trabalhando aqui na filial de Itapevi, da Drogaria São Paulo. Aí recebeu uma ligação, eles ligaram para mim falando que a Leuda tinha passado mal e ela estava no hospital aqui em Itapevi. Nova Vida, no Hospital Nova Vida, ali no centro de Itapevi. E aí, eu saí da loja, né? E vim direto para Itapevi para encontrar com ela. Quando eu cheguei lá, aí falei lá com o pessoal da recepção, né? Que eu tinha ido lá visitar a Maria Leuda. Aí chamaram o médico, né? Que era responsável, era até o dono do hospital. E ele pegou e falou assim, ó, infelizmente ela vai ficar aqui internada porque ela vai perder a criança, né? Perdeu muito líquido amniótico, né? E infelizmente vai perder a criança. Eu falei, doutor, eu respeito a medicina, a gente trabalha na área farmacêutica, só que eu recebi uma palavra de Deus que esta criança ia pregar a palavra dos 4 cantos da face dessa terra. E eu nunca vi um morto pregar. Meu Deus! Ele falou, você não está entendendo, você não está compreendendo o que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que ela perdeu muito líquido amniótico, essa criança provavelmente, se não está morta, vai morrer, e se ela nascer do jeito que está, vai nascer com várias anomalias. Infelizmente, não tem condição dela ter uma gestação ou um parto correto. Meu Deus, que forte. E aí eu peguei e falei, doutor, só que eu vou falar para o senhor, eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma palavra do homem, e eu tenho essa palavra, e eu tenho a confiança dessa palavra aí, e eu vou me assegurar nessa palavra. Ela pegou e falou assim, ó, por isso que eu não gosto de crente, porque todo crente é perturbado. Ó, Jesus, ajuda nós. E eu falei assim, eu glorifico a Deus por isso, porque eu escuto que os outros não escutam, falo que os outros não falam e vejo que os outros não veem. Essa daí, nós somos meio perturbados mesmo, e eu louvo a Deus por isso. E ele pegou e falou assim, ó, quem entende aqui de medicina sou eu. Eu falei, louvado seja Deus por isso, só que eu vou falar para o senhor, quem entende dos médicos sou eu. Eu que entendo dos médicos, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu confio nele e eu creio que essa gestação vai dar certo. Por quê? Porque é o Senhor que me prometeu. Ele falou, ó, vou fazer um ultrassom. Subiu lá, fez um ultrassom. Tá lá fazendo um ultrassom. Quando ele tá passando lá do lado, eu escuto. Coração batendo. A pulsação do coração. Eu falei, doutor, era só o que eu queria ouvir, você pode ficar em paz. Aí ele entra no corredor me chamando de perturbado. Você é um perturbado. Ele era meio chileno. E ele começou a gritar, perturbado. Fez eu assinar um monte de documento. Falou que se acontecesse alguma coisa, eu ia me responsabilizar por tudo que ocorresse com a Leuda, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, o senhor não está entendendo e nem eu estou entendendo, mas que Deus tem um propósito nisso, tem. Aí saímos de lá, quando nós saímos de lá, nós tínhamos um convênio. A Leuda falou, vamos lá na Mil Resgate do Alphaville. Eu falei, não, nós vamos para casa. Se o homem da terra já não tem solução, nós vamos buscar o céu. Meu Deus. Aí quando chegou em casa, dobrei o meu joelho, passei azeite na minha mão, nas duas mãos, coloquei uma mão na barriga dela e outra eu levantei para o céu e falei, Senhor, quem me fez essa promessa? Aleluia! Não foi o homem da
terra, mas foi o homem do céu. E o Senhor falou para mim que esta criança ia pregar a palavra nos quatro cantos da face dessa terra. E Pai, recebi hoje, Pai, uma sentença do homem, Papai querido, da terra, mas a confirmação não vem da terra, a confirmação vem do céu, Pai. E hoje nós entregamos, Papai querido, Pai, esse líquido que está faltando, esta criança está dentro desse ventre, que seja feita a tua vontade, Papai querido, não a do homem. A promessa que o Senhor deu, nós confiamos e nós acreditamos. E nós estamos, Pai, firmados em uma palavra, Senhor. E a tua palavra diz que a tua palavra não volta atrás. E o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória Aleluia, a Deus. glória Aleluia. a Deus. E aí continuou, nós não fomos mais em médico nenhum. Quando passou, estava dando 7 meses, a dona foi fazer uma ultrassom, aí verificou que era um menino, foi uma alegria para nós. E aí o Mateus nasceu. Quando o Mateus nasceu, no dia que o Mateus nasceu, eu estava na drogaria trabalhando e quando eu recebi o telefonema falando que ele tinha nascido. Não, eu estava lá, eu estava no hospital. E aí, quando eu quis pegar o telefone e ligar no hospital, eu falei, eu vou falar com esse circunciso agora. O senhor falou, não liga. O senhor falou para mim, não liga. Aí, ó o que aconteceu. Aí o Mateus nasceu. Quando o Mateus estava completando, faltava uns 30 dias para ele completar 4 anos de idade. Nós congregávamos na antiga igreja, né, que você sabe, lá na Comunhão Plena, com o apóstolo Sérgio Lopes, com o apóstolo Éder, a apóstola Wanda. Veio um pastor dos Estados Unidos chamado Walter. E aí ele estava com um problema na visão e eu já tinha feito uma cirurgia com o doutor lá em Higienópolis. Eu tinha operado os 2 olhos, levei o apóstolo Éder também que operou. E aí nós paramos de usar óculos. E aí o apóstolo Éder ligou para mim e falou, filho, será que não tem como você levar esse pastor Walter lá no doutor David Daniel, porque ele está com problema na visão aqui e é caso grave. E eu gostaria de... Eu falei, não, eu vou levar ele lá agora. Aí peguei ele aqui no Alphaville, nós fomos para lá e fomos conversando. E quando nós chegamos lá na recepção da clínica, tinha um quadro enorme na parede. Um quadro todo pintado assim de azul, amarelo, branco. Para mim era um quadro simples, né? Mas o pastor começou a olhar para aquele quadro e falou assim, ó, pastor, eu estou olhando para este quadro aqui, eu estou vendo a sua vida. Meu Deus. Eu olhei e falei, pastor, o senhor está vendo minha vida nesse quadro? Eu falei, tô. Eu falei, ó, o senhor vai me desculpar, mas eu só estou vendo pintura aí. E ele falou, não, eu estou vendo a sua vida, meu filho, eu estou vendo a sua vida. Ele falou assim, ó, eu vou falar algo para você que não é de hoje, para você saber que Deus é na sua vida. Ele falou assim, ó, eu vejo há quase 4 anos atrás. Ele falou assim, não é 4 anos ainda, mas é quase. Eu vejo você num hospital. Eu vejo você entrando num hospital e a sua esposa está passando mal por causa de uma gestação de uma criança. Jesus. Eu vejo um doutor falando para você assim, que quem entendia de medicina era ele. E eu vejo saindo da tua boca que quem conhecia o médico dos médicos, rei dos reis e senhor dos senhores era você. E eu vejo você falando com esse médico bravo, nervoso, e ele pede para fazer um ultrassom. Neste momento eu já chorava e ele também, lágrimas também. E ele falou, eu vejo quando fazendo um ultrassom, eu vejo você escutando o barulho do coração da criança. Você falou, era só isso que eu queria escutar, nós vamos para casa agora. E o médico entra no corredor e eu vejo ele falando assim, perturbado, falando que você era perturbado, e você falava assim para ele, eu sou perturbado mesmo, porque eu escuto que os outros não escutam, falo que os outros não falam e vejo que os outros não veem. E eu vejo você assinando um monte de documento, um monte de papelada, mas eu vejo você voltando na sua casa. E Deus fala assim que através da determinação e da fé que você teve nele, de você colocar a mão na barriga da sua esposa, eu vejo outra mão levantada para o céu, Meu e você Deus. clamando e apresentando a Deus a vida daquela criança. Deus manda te dizer assim, meu filho, que através, Canabra Subiandecai, que através, aleluia, glórias a Deus, que através da tua oração, Deus mudou a história dessa criança, Deus contemplou, Aleluia. Deus contemplou
a tua fé. Deus completou o líquido amniótico ali, e Deus deu uma sabedoria para essa criança fora do normal. Deus trouxe ela 100% normal, e Deus manda eu te dizer, para você crer e confiar, que Deus está trazendo essa palavra para você. Essa criança, Deus te fez uma promessa, e ela vai pregar a palavra dos 4 cantos da face dessa terra. Jesus, glória a Deus, coisa linda. Aleluias. Deus é bom demais. E hoje está aí o nosso meninão com 19 anos, para a honra e glória do Senhor, e eu creio que em breve ele estará nas nações, porque a palavra do Senhor não volta atrás, e sim faz o que lhe apraz, né? E nós glorificamos e exaltamos a Deus, né? Pela vida do Mateus, pela vida do Senhor, os feitos do Senhor para com nós, mesmo nós sendo tão pequeno, tão falho e pecador, mas Ele é misericordioso e piedoso. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Que testemunho impactante. Você que está nos ouvindo e tem uma palavra de Deus para sua vida, não deixe de crer. Se mova pela fé. Se mova por aquilo que o Senhor já direcionou, ainda que o cenário seja contrário, ainda que as situações mostrem para você que não tem como. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Olhe para o Senhor, porque é dele que vai vir o teu socorro. Eu quero aproveitar e já ouvir as considerações finais da pastora Leuda e depois do pastor Ederson. Eu queria só completar aqui, depois que o Mateus nasceu, depois de 7 anos, o Senhor nos presenteou com a Esther. Glória a Deus, dose dupla, Deus é bom demais. Depois de 7 anos, o Senhor trouxe mais uma promessa, né? E é uma bênção a Esther também, uma menina de Deus. É assim, algo que Deus nos presenteou, entregou na nossa mão para a gente cuidar, e nós estamos felizes, né? Como o Ederson falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Aleluia. Nós estamos aqui servindo a Deus, a nossa família, e dizendo que o Senhor é bom. Eu quero falar para quem está ouvindo, né, nesse momento, que não desista dos seus sonhos. Existe uma promessa de Deus para a sua vida e ela vai se cumprir. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus não é homem para que minta, né? Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, né? É só aguardar e esperar no Senhor. E grande vai ser a vitória. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu quero ouvir também as considerações finais do pastor Ederson. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 16 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós uma glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque tudo que nós estamos vendo é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno, e é o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão passando pelo caminho estreito. Aqui a porta é estreita, mas eu creio e quero dizer para todos que nós estamos passando aqui, sabe o que é? Umas férias, só os tempos, porque o que Deus tem preparado para nós é uma vida eterna. E é por isso que nós temos batalhado e lutado para permanecermos firmes e fiéis na presença do Senhor, para nós alcançarmos a coroa da vida eterna. Amém, glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, do pastor Ederson, da pastora Leuda. Primeira vez que nós temos essa participação dobradinha de um casal, né? Proclamando, falando daquilo que Deus tem de bênçãos para a nossa vida. E você que está nos ouvindo, obrigado por assistir até aqui. Creia. Se eu posso deixar uma mensagem nesse podcast, permaneça, tenha fé, declare as palavras de Deus, persista, porque o nosso Deus, Ele é criador de caminhos. Obrigado, pastora Leuda, obrigado, pastor Ederson, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento cada vez mais. E você escreva aqui, eu sou um escolhido, nos comentários, envia para aquela pessoa que precisa ouvir um testemunho de fé, aquela pessoa que está quase parando, aquela pessoa que às vezes você sabe que tem aquela vontade de conhecer Jesus, mas não tem coragem de entrar na igreja. E com um testemunho nós sabemos que o Senhor vai trabalhar, amém? Obrigado, pastor, obrigado, pastora.
Deus te abençoe e lembre-se, você é um escolhido.